é muito fundamental a uma vida vitoriosa no Senhor. Se você nunca prestou muita atenção na saúde, na focalização, no crescimento da sua esperança, e espero que a partir dessa semana você comece a fazer disso uma prioridade. Porque a esperança é o que mais nos separa dos outros, que mais mostra a diferença do Evangelho, porque os outros não têm. A esperança é o que produz fé e amor. Agora, uma vez que você tem esperança, fé e amor operando juntos, então, fé alimenta a esperança alimenta a fé, o amor alimenta os dois existem para produzir amor, e fica tudo intercalado, mas a fé e o amor procedem da esperança. A esperança é o segredo de nossa perseverança. Vocês sabem que no Velho Testamento, a maioria dos homens de Deus terminaram mal. Foi 20 e poucos % que terminaram bem. E eu quero que você termine bem. Eu não quero que você apenas comece bem. Tem que terminar bem. É como terminamos que importa, mais do que como começamos. Então, se você vai viver uma vida de perseverança, não pense que fará isso pela força da sua vontade. Esta é uma estratégia fraca diante das dificuldades da vida. Os laços do inimigo, as complicações, as tragédias, os enganos. Não use sua força, sua vontade como seus. Use quando você está em crise, mas para a sustentabilidade da sua fé, sua estratégia devia ser esperança. Né? E nós vimos que é uma âncora para a nossa alma, dando estabilidade no nosso caminhar com o Senhor. Esperança é o ambiente onde floresce a alegria do Senhor, que é super importante, porque quem está na alegria do Senhor, a alegria do Senhor é nossa força. Nós sabemos que esperança também é um forte alento, ou encorajamento para nós. Então, hoje nós queremos dar mais uns 2 pontos sobre a importância da esperança e o que produz em nós. E depois vamos ver até onde conseguimos chegar. Quantos estão meio surpresos da importância de esperança? Você aí veio assim, você fala, ué, é importante mesmo. Então, vamos olhar em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Primeiro, veja comigo o tamanho de nossa esperança, né? Ainda a gente não sabe o que seremos. Nós estamos em formação. Se você está decepcionado contigo hoje, só esperar um pouco. Ele vai te transformar, Ele vai te mudar, Ele vai destruir as obras do diabo na sua vida. Você vai mudar seu pensamento, suas emoções vão se conformando com as emoções de Deus. Você vai assumindo características da natureza de Deus. Fala em 2 Pedro, capítulo 1, que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Tudo isso vai acontecer em você. Amém?
Já tinha acontecido em João aqui, em grande medida, né? E ele ainda está dizendo, ele está dizendo ainda, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Um ser humano é algo extraordinário. O pecado é terrível por muitos motivos. Um dos motivos fortes que faz com que o pecado seja terrível é que, quando pecamos, nós estamos maltratando aquele ou aquela que foi feita na imagem e semelhança de Deus. Você tem potencial que você não imagina ainda. Nós costumamos nos comparar com os outros e sair nos sentindo inferiorizados. O mundo põe pressão em cima de nós em áreas onde nós não temos controle, como nossa aparência física, nossa personalidade, nosso QI e essas coisas. E a gente fica derrubado porque nós nos comparamos com o ideal que é projetado e não somos de uma medida adequada, né? Por isso que Paulo fala que quem se compara com os outros é tolo. Você é uma criação única de Deus, não tem outro como você. Ele só criou você. Ele não tem molde para criar outros como você. Ele fez você como obra-prima, né? Você sabe, uma vez, eu vejo as pessoas imitando as outras pessoas e querendo ter o ministério de outras pessoas. Quantos aqui já queriam ser bonito igual a alguém? Quantos já queriam ser inteligente igual a alguém? Quantos já queriam ter uma personalidade expansiva, assim, igual a alguém? Né? E assim adiante. A gente fica cobiçando. A Bíblia proíbe, mas a gente faz, né? Quantos já queriam ter o dinheiro de um outro? Eu não vou perguntar sobre mulher, já começa a mexer demais. Mas eu lembro uma vez, eu fui pregar numa pequena igreja em Contagem, Minas Gerais. E, geralmente eu não ia pregar naquela igreja, mas ele estava ajudando alguns jocumeiros. Eu gosto de apoiar a igreja que ajuda a jocumeira, né? Então eu fui lá, numa igreja pequenininha, igreja de bairro lá. O prédio era pequeno, tinha mais de 100 crentes lá naquela noite. E o pastor era um homem simples, ele levantou, isso era numa época que tinha um pregador de televisão chamado Jimmy Swaggart. E Jimmy Swaggart, ele tinha mais telespectadores do que qualquer programa da televisão. No mundo todo, contando o mundo todo, mais de 100 milhões de pessoas assistiam ele toda semana. Era famosíssimo. Então, o pastor levantou lá e disse: vocês todos já assistiram Jimmy Swaggart na televisão? E todo mundo, é isso mesmo. Ele disse: nós temos Jimmy conosco hoje à noite. E eu tinha os óculos, era a época, tinha óculos de vidro grande, de plástico pesado, né? E eu tinha os óculos igual de Jimmy Swaggart, e eu sou americano. E eu sei que o pastor fez uma confusão tão grande que, até eu assumir o púlpito, nem eu tinha certeza se era Jimmy Swaggart ou não. Aí eu fiz minha pregação e depois eu fui na porta para, né, despedir dos crentes que estavam saindo do culto, e veio uma mulher velhinha, né, ela apertando minha mão, sorrindo assim. Ela disse: muito prazer em conhecê-lo. Eu assisto seu programa todo sábado na televisão. Eu vi que ela tinha entendido errado, né? Então eu disse: não, irmã, eu não sou de Jimmy Swaggart, nem prego como ele. E ela foi assim, ó. Não, irmã, mas tudo bem, continue lutando, você chega lá. Eu pensei: quem eu vou falar com essa irmã? Hã?
Aí eu falei, não, irmã, eu não chego, porque eu não sou como ele, não tenho a mesma personalidade, mesmo estilo, mesmo nada. Mas, irmã, mesmo se eu conseguisse pregar igualzinho Jimmy Swaggart, Deus teria saudades de Jimmy Swaggart. Não copie ninguém. Não tente ser igual a ninguém. Deus te criou como você tem que ser mesmo. Descubra você no Espírito e na verdade. Viva a sua vida. Não tente viver a vida do pastor Corte ou de outro qualquer, né? Ande com Jesus. Você é uma criação, você é filho ou filha de Deus e você está só começando. Você vai passar por transformações que você não consegue nem imaginar agora. Seu futuro é um futuro de muita glória mesmo. Esta é a nossa expectativa. Vocês sabem que esperança bíblica não tem nada a ver da maneira que a gente usa a palavra no nosso dia a dia. Você fala, você vai para a Europa no ano que vem? Esperança é a última que morre, né? Então a gente está falando, provavelmente não, mas quem sabe. Mas a esperança bíblica é baseada em quê? Está baseado no caráter de Deus. Ele prometeu este futuro maravilhoso para nós. Ele nos chama de co-herdeiros com Cristo. Ele fala que somos agora filhos de Deus e ainda não foi visto a glória que seremos no futuro. O que haveremos de ser. Então, o caráter de Deus é confiável? Quando é que vai falhar o caráter de Deus? É o mesmo ontem, hoje, para sempre, não vai falhar nunca. Nós temos que confiar nisso. Nossa esperança não é um suspiro e uma jogada de sorte assim. Quem sabe, espero que sim. Não é isso. Minha esperança, alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que é fiel, que cumpre suas promessas, né? Não há circunstância que possa derrubar esta esperança. Aliás, quanto piores sejam as circunstâncias, mais brilho tem a nossa esperança. Mas note comigo aqui a natureza desta esperança. Ele fala que o segredo de transformação é o quê nestes versículos? Quantos aqui tem Bíblia? Olha nos versículos, eu vou te dar um tempo para examinar e falar comigo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então, você olha este versículo e fala comigo como é que essa esperança desenvolve, quais são as circunstâncias que desenvolvem, que fortalecem, fazem crescer esta esperança. O segredo é que ele se manifeste, né? Eu acho que a gente lê este versículo e muitas vezes pensamos só no final do tempo, quando Jesus voltar ou depois de morrer. Mas é um princípio atuante durante nossa vida aqui,
Você pode não saber disso, mas você já começou a viver a eternidade. Ao longo do caminho, você vai deixar este corpo para trás, mas a eternidade você já está vivendo. Amém? Essa vida não é uma vida para aguentar, para depois começar a ter verdadeira vida, depois de morrer. Nós devemos começar a ter verdadeira vida agora. Amém? É isso mesmo. Então, esse princípio é atuante hoje em nossas vidas. Quanto mais a gente vê Jesus, mais forte esta esperança. Quanto mais ele se manifesta a nós, mais forte esta esperança. Vocês sabem o problema de muitos crentes? Quantos sabem? Nós temos igrejas cheias de ladrões, não aqueles que estão raptando ônibus, eu te contei a história, né? Não necessariamente aqueles, não, mas como aquele deputado, vocês lembram o deputado? Estava recebendo suborno para votar, de certa maneira, por 2 homens, e ele estava filmando, ele não sabia, então ele encheu as meias de dinheiro, dinheiro ilícito, né? Encheu as meias de dinheiro e os outros 2 começaram a sair da sala onde passaram o dinheiro para ele, e disse, não, vem cá, eu sou crente, nós temos que orar, vai orar comigo. Os 2 homens vieram todos assim, desajeitados, ele põe o braço, ele abraça os 2. Quantos viram isso no jornal? E ele começa a orar assim, Senhor, Tu sabes que todos nós somos pecadores e a gente não anda sempre nos Teus caminhos, mas mesmo assim o Senhor derrama graça sobre nós. E nós Te agradecemos, Senhor, que Tu estás nos dando esse sustento hoje e suprindo nossas necessidades. Maior vergonha. Vocês sabem qual é o problema de muitos crentes? Que eles não... Eu não vou dizer que não conseguem, vou dizer assim, eles não alcançam essa transformação. É porque este mundo é muito real para eles. E o invisível não é. Então, você tem um rapaz tentado com impureza sexual, aquela moça, o cheiro dela, o corpo firme, macio, a atração que ele sente por ela é muito real. E o céu é muito distante, muito teórico, muito irreal. Então, ele se deixa ser dominado pela carne, em vez de viver na realidade do Espírito. Nós precisamos ver, todos nós precisamos do que aconteceu com aquele menino, o assistente de Eliseu, que Deus abra os nossos olhos para a gente ver. A nossa esperança desenvolve quando nós estamos vendo Jesus. Quando nós o vemos perfeitamente, um dia seremos como Ele. Mas, por enquanto, mesmo agora, a nossa transformação depende de quanto nós estamos o vendo. Então, a gente nasce como neném já, fome, a leite materna, um lugar sequinho e quentinho para dormir, o sorriso, o afeto humano, tudo isso é muito nítido, muito real, muito concreto para nós. Mas a realidade espiritual é muito distante. Então, uma maneira de ver progresso cristão é vê-lo como um processo onde o invisível se torna cada vez mais palpável para nós. O que é que o apóstolo Paulo falou? Eu nunca sei, esses livros que tem primeiro e segundo me driblam o tempo todo.
2 Coríntios, eu acho, 4. 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, quando ele está falando do corpo exterior se corromper, ele não está falando de corrupção, não. Ele não está falando de pecado, ele está falando do processo normal de doença, de envelhecimento, de enfraquecimento ao longo da vida. E ele fala, mesmo esse processo acontecendo, mesmo se eu pegar uma praga, mesmo se eu tiver canceroso, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, no caso de Paulo, era uma questão dele apanhar tanto, ser apedrejado, apanhar dos judeus, ser deixado como morto. Ele sofreu muito, estar acorrentado dentro de prisões, etc. Porque nossa leve e momentânea tribulação. Puxa vida, eu já fiquei angustiado porque meu voo atrasou. E ele sofreu tudo isso e ele fala, nossa leve e momentânea tribulação. Por que Paulo podia falar isso? Ele era mentiroso? Hã? Então, deixe-me ler aqui, capítulo 11. Vou ler o testemunho de Paulo para vocês. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aleluia. Eu não escutei ninguém falando aleluia agora. Então, Paulo passou por tudo isso. Quando ele fala uma quarentena de açoitados menos um, por que ele falou nesses termos? Porque o Império Romano não dava direito aos povos conquistados a tirar a vida das pessoas. Por isso que os sacerdotes e fariseus tiveram que ir para Pilatos para conseguir crucificar Jesus. Só os romanos podiam aplicar pena de morte. Então, o que é que os judeus faziam? Eles batiam tanto no cara que morria, depois falavam, foi acidente. Então, os romanos falaram, olha, com esse açoite que vocês usam, não pode dar mais que 40, bater mais 40 vezes. Que o açoite que os judeus usavam, ele tinha muitas pontas, terminava com muitos pedaços, muitas linhas de couro. E aí eles amarravam em cada ponta, eles amarravam chumbo ou osso ou alguma coisa assim. Então, quando eles batiam nas costas de Paulo, uma vez, aquele chumbo se afundava na carne dele. Quando eles tiram, arranca a carne. Era muito violento aquilo, era quase como levar um tiro de espingarda nas costas.
só que não penetrava para dentro, para os órgãos. Então, para não ter problemas com os romanos, eles davam só 39 vezes, porque se contasse errado, os romanos não podiam, né, achar ruim com eles. Então, era uma quarentena menos 1. Mas, quando eles terminavam de bater, sabe como seria as costas de Paulo? Você podia ver as costelas dele, algumas delas quebradas. Você podia ver a coluna vertebral todo danificado. Você podia ver nervos e veias e muito sangue. Você poderia ver o branco dos ossos, os músculos quase que desfeitos com a violência deste castigo. E isso ele sofreu 5 vezes, fora as outras coisas. Então, aqui, ele fala, nossa leve e momentânea tribulação. Por que Paulo podia dizer isso? Vamos ler aqui e ver por quê. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós precisamos prestar muita mais atenção nas coisas que não se vê com os olhos naturais. Nós precisamos prestar muito mais atenção até que o céu se torne uma realidade nítida em nossas vidas. As bênçãos de Deus se tornam nossos maiores prazeres espirituais e não carnais. Até que a gente perceba nossa herança no Senhor. Em Efésios, capítulo 1, Paulo está orando por esta igreja, e ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, os conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você conhece essas coisas? Você percebe essas coisas? Essas coisas são nítidas e reais para você? Se não, você precisa ficar bastante descontente e inconformado. Eu não vou ficar neste estado de cegueira espiritual, de uma percepção tão limitada das coisas de Deus. E eu vou buscar o Senhor até Ele abrir os olhos do meu coração e revelar para mim a riqueza da glória, da minha esperança no Senhor. A gente pensa hoje em dia que pode levantar, saindo de casa, toma um cafezinho, saindo de casa com pressa, você tem a caixinha de promessas, você tira um versículo, dá uma olhada rápida para ver qual é a sua astrologia crente para aquele dia, vai para o serviço e leva a vida assim, a gente pensa que vai ter vitória, não vai ter vitória. Sabe, a purificação da esperança começa com o conteúdo. Sua esperança é fixa em quê? Vocês lembram, ontem eu descrevi o missionário jocumeiro que está começando a pensar, eu não tenho muita coisa, se eu não fizer alguma coisa, nunca vou ter muita coisa, acho que está na hora de eu ir atrás de algumas coisas, porque meus amigos têm coisas e eu não tenho coisa, e ele está mudando de quê? Ele está mudando a focalização de sua esperança, ele está trocando de esperança, ele está mudando de uma esperança que tem tudo a ver com Jesus e com o reino de Deus e com o cumprimento do seu chamado, e ele está começando a ter sua esperança em coisas.
E essa mudança é trágica. Porque você está abandonando uma realidade eterna para correr atrás da bicicleta, da moto e do carro. Não vai alcançar satisfação nenhuma, a não ser uma certa alegria passageira. E você vai abrir mão de uma herança gloriosa além da nossa imaginação e eterna. No mínimo, é burro ao ponto de ser idiotice. Muitas vezes, pecadores gostam de assumir especialmente pecadores crentes, eles gostam de assumir um ar de superioridade e sofisticação e gozar da sua simplicidade, da sua inocência, quando você anda pela fé. Não deixe eles fazer isso. Quem está errando o passo é quem trocou sua esperança eterna por algumas coisas aqui no mundo. Não julgue seu irmão também, mas não faça isso você. Não faça, por favor. Seja como Paulo, ele disse que ele estava visando o invisível, né? Deixe-me ler de novo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, vocês sabem que aquilo no qual você fixar a sua esperança vai moldar a sua vida, vai moldar seu caráter, vai moldar seus relacionamentos. A natureza da sua esperança vai formar em você uma imagem daquela esperança mesmo. Se você é uma pessoa avarenta, você vai se moldar segundo as características de Mamon, que é um principado demoníaco muito forte. Está me entendendo aqui? Quantos aqui você já conheceu alguém que tem um espírito imundo de sensualidade? Se você fixar sua esperança na área de sensação física e sexual, você vai formar um caráter assim. Seu espírito se tornará cada vez mais imundo, cada vez mais nojento, cada vez mais baixo, cada vez menos nobreza, cada vez menos beleza, cada vez mais feio. A pessoa que está assistindo pornografia na internet e pensa que é segredo, ele está se enganando, porque você está fixando sua esperança em imundície e vai dar fruto na sua vida, não tem como escapar. Você tem que tirar essas coisas da sua vida e tem que fixar sua esperança em quê? Em Jesus mesmo. Vamos ler esses versículos de João, de novo, 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quantos querem passar por essa transformação? Em 2 Coríntios 3, 18, fala de nós transformarmos de glória em glória. E tem glórias aí pela frente, que não conseguimos nem imaginar agora. Oh, aleluia. Sabemos que quando ele se manifestar, qual é o segredo de transformação? Você habitar diante dele até que ele se manifeste.
Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora a gente sabe que a gente vê-lo como por espelho obscuramente. Naquele grande dia, nós o veremos face a face. Mas, mesmo por espelho, obscuramente, é o poder mais transformador do mundo, é a revelação de Jesus no seu coração e na sua mente. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quantos já ouviram uma apresentação do Evangelho que fala contigo que pureza nesta vida é impossível? Eu lembro uma vez, eu estava em Colorado, na cidade de Denver, e eu peguei um carro da Jocum para ir numa academia fazer um pouco de exercício. Eu estava indo e liguei o rádio. Era um carro da Jocum, então o rádio era crente. E era uma emissora evangélica e era um desses programas onde tem um especialista em alguma coisa e você pode ligar e falar com ele por telefone. E quando eu liguei, era um jovem que estava ligando, ele tinha nascido de novo há poucos meses, cheio de zelo e de entusiasmo, e o especialista era um pregador com voz suave e profissional, que conhecia bem as suas doutrinas. E o jovem estava falando assim: mas, pastor, eu li na Bíblia que se eu confessar meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda injustiça. E este pastor disse: jovem, até você largar, até você abrir mão desse pensamento que você possa agradar a Deus em qualquer detalhe da sua vida, você nem candidato é para receber a graça dele. Meu jovem, você precisa aprender a ler a Bíblia e no contexto, porque você vai ver que o próximo versículo fala que quem fala que não tem pecado é mentiroso. Quantos já ouviram pregações assim? Quem fala que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos em palavra, pensamento, palavra e ação. Quantos já ouviram? Quantos ouviram já que até seus atos de justiça são trapos imundos diante de Deus, né? Esse deve ser o versículo mais abusado na Bíblia, eu acho, pelo menos no meio evangélico. Porque se você ler aquele versículo no contexto, Israel estava cobrando juros, que era proibido, ele estava praticando injustiça social por todos os lados, tirando as terras dos pobres, que também não podia, na nação que Deus construiu, né? Estava escravizando outros judeus, não podia, tinha prostituição envolvida no paganismo da época, então tinha pessoas indo no templo de deuses falsos, se prostituindo com o ato de serviço àquele Deus. Tinha pessoas queimando seus filhos vivos como sacrifício a um Deus que prometia te dar prosperidade. Muito semelhante a hoje, né? A gente faz aborto porque não quer a despesa de uma criança. Os mesmos deuses falsos. Mas Israel estava fazendo tudo isso, mas quando chegava o dia de sábado, eles iam para o templo, fazer seu sacrifício e tudo lá, era tudo hipócrita assim. Nesse contexto, Deus está dizendo para eles: não, nem vem no templo mais, se você vai viver assim lá fora. Porque ter seus atos de justiça, quer dizer, seus atos religiosos praticados dentro do templo, são trapos imundos para mim. O que ele não está dizendo lá é que a coisa que você faz por amor a Jesus é trapo imundo para Deus. Eu te falo hoje, o que você faz de um coração de amor para o Senhor é precioso para Ele. Não é trapo imundo coisa nenhuma. Aquele versículo é abusadíssimo.
Agora, se você é hipócrita e você está mantendo relações sexuais com sua namorada e depois liderando louvor, então aplique aquele versículo à sua vida, que você é uma vergonha. E há poder em Jesus para nos transformar. Aquele pastor falou assim no rádio, né, com aquele jovem, me deu uma raiva. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria ligar e falar, pastor, você lê a Bíblia no contexto, então, porque o próximo versículo fala, irmãos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Portanto, ninguém é dono de pecado, ninguém tem conteúdo de pecado. Nós temos um histórico que já pecamos. E sua interpretação daquele versículo, que estamos perpetuamente no pecado, não é de acordo com o que está escrito ali. Mas o que me deu raiva mesmo é que ele estava envolvido num processo de roubar daquele jovem sua esperança de transformação pessoal nesta vida. Não deixe ninguém roubar isso de você. Jesus veio para destruir as obras do diabo na sua vida, e Ele é poderoso para fazer o que Ele veio para fazer. E nele você vai ser santo e puro como Ele é puro, na medida que você habitar diante dEle para Ele se manifestar e se revelar a você. E quem tem esta esperança se purifica. O segredo da sua purificação é a firmeza da sua esperança no Senhor, que aumenta na medida que Ele se manifesta a você.